Bom, vamos dar início aqui a mais um culto. Hoje é o meu primeiro culto do ano e graças a Deus eu tenho aqui mais uma vez a oportunidade de mais um ano estar aqui tendo o privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor. E nesse final de ano, todos os anos, a gente tira uma palavra na nossa virada do ano, a gente tem o costume de fazer isso. E eu tirei uma palavra. E a palavra que veio para mim, quando eu li ela, na hora Deus já me mostrou o que seria o meu ano. Que o meu ano seria um ano de transformação. Que seria um ano de renovo, de coisas novas. E quando eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando numa questão assim. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele faz infinitamente mais. E Deus, para cada um aqui, Deus tem um certo significado. Por exemplo, tem pessoas aqui que Deus significa cura, porque essa pessoa recebeu a cura do Senhor. Tem pessoas aqui que Deus significa alegria, porque Deus trouxe alegria para essa pessoa. Tem pessoas aqui que Deus significa libertação, porque Deus deu libertação a essa pessoa. E eu estava pensando, e para mim? Para mim, o que Deus significa para mim, no meu íntimo, no meu pessoal, na minha história de vida, o que Deus é para mim? E eu analisando tudo, assim, toda a minha história, eu cheguei na conclusão de uma coisa, que desde muito nova eu fui uma criança que cresceu muito sem perspectiva, uma criança que, eu não tenho alegria, eu nunca vou ter e vai ser assim para sempre. Eu sempre pensava, se o casamento dos meus pais foi assim, então o meu vai ser também assim, e eu estou fadada a ser assim para o resto da minha vida. Se eu vim desse lugar, eu vou ser assim para sempre. E eu percebi que Deus para mim, é uma palavrinha, acho que vocês já viram aqui, porque o slide já está aqui, que Deus para mim é esperança. E hoje eu quero compartilhar para a igreja, para que a igreja venha a ter essa frase também, que Deus é a nossa esperança. E eu, desde o começo do ano, eu já estava com a ideia desse culto, mas eu ainda não tinha parado para escrever e para meditar tudo. E eu tirei a palavra na segunda-feira e eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu realmente fale isso, o Senhor manda uma palavra que confirme. E se não for, o Senhor me mostra o que o Senhor quer que deseja falar ao seu povo. E quando eu tirei a palavra, eu tirei uma palavra de Jó. E a palavra de Jó falava assim, que Deus era esperança para o pobre. E eu falei, entendi. Acho que é isso que o Senhor quer falar mesmo. Então, eu tirei outra palavra, e essa palavra, na verdade, eu já tinha tirado antes dessa, e Deus me mandou essa palavra de Romanos. Pode passar para o próximo slide? Eu quero que vocês acompanhem comigo. Essa palavra, quem quiser pode abrir, está em Romanos 8, do 24 ao 27, mas eu coloquei aqui também para a gente poder acompanhar todos juntos. E essa palavra diz assim, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E eu olhando essa palavra, primeiro achei maravilhosa a palavra. E quando eu vi essa palavra, eu tive uma conclusão. Pode passar o próximo slide. Eu tive a conclusão de que, novamente, Deus é a nossa esperança, mas que a esperança é a espera daquilo que os seus olhos ainda não viram. Isso é ter esperança. É você esperar por aquilo que você não consegue ver. E isso não é fácil, porque nós como humanos, assim, a gente desde muito tempo, a gente acompanha na Bíblia que a idolatria era algo que estava muito presente. Por quê? Porque as pessoas gostavam daquilo que elas podiam ver, elas gostavam daquilo que elas podiam tocar.
certa, o que eles faziam? Eu vou lá fazer um bezerro de ouro, eu vou lá fazer alguma coisa para eu adorar, para eu poder ver com os meus próprios olhos. E eles eram muito assim. E sabe, hoje em dia, nós como cristãos, a gente precisa aprender a ter a esperança. Porque no mundo não existe esperança. A gente somos aqueles que vamos levar a esperança àqueles que não têm. Porque no mundo, as pessoas elas não têm sequer um mínimo de esperança. No mundo, as pessoas não têm perspectiva. No mundo, as pessoas não conseguem chegar no futuro, porque para eles é incerto. E para nós também é, mas a gente tem algo a mais. E o nosso algo a mais é Deus. Porque a nossa esperança é Ele. A nossa esperança não é baseada naquilo que acontece aqui no físico. A nossa esperança é baseada naquele em quem a gente crê. Isso é a esperança. E eu quero aqui alertar vocês sobre uma coisa que quando eu estava pensando nisso, eu analisei e falei, caramba, isso é muito verdade. Pode passar para o próximo slide. Aqui está escrito errado, gente, mas a palavra é assim: não deixe o diabo roubar sua esperança. A falta de esperança te faz acreditar nas mentiras do diabo. Quando você perde a sua esperança, ou quando você tem a falta dela, qualquer mentira que o diabo te conta, você acredita. Porque com Deus, a gente tem a confiança, a gente tem a fé. Sem Deus, a gente não tem essa esperança. Então, quando a gente não tem isso, a gente passa a acreditar nessas mentiras. Pode passar para mim. E essas mentiras são essas aqui. Isso nunca vai dar certo. Essa pessoa nunca vai mudar. Eu nunca vou sair dessa situação. Eu não vou conseguir. Eu já sei que isso não é para mim. Isso é muito distante para mim. Isso são algumas das mentiras que o diabo, ele nos conta. Porque quando você não tem a esperança, você não consegue acreditar que vai dar certo. Quando você não tem esperança, você não consegue acreditar que alguém pode mudar. Quando você não tem esperança, você não acredita que você vai sair da situação que você se encontra. Quando você não tem esperança, você acredita que você não vai conseguir. Quando você não tem esperança, você acredita, sabe, tem convicção que não, isso não é para mim. E quando você não tem esperança, você enxerga tudo como muito distante. Está muito distante de mim, eu nunca vou conseguir alcançar isso. Isso são as mentiras que o diabo te conta. E quando você acredita nessas mentiras, você se conforma. Você se conforma que realmente tudo isso que o diabo te conta é verdade. Quando você se permite deixar que o diabo pegue a sua esperança e roube ela, você acha que é realmente isso. É realmente isso aqui. Isso realmente vai acontecer. E quem não tem esperança, acredita, tem convicção. Não é um achismo dela, algo que ela acha. Ela realmente tem convicção disso. Que isso nunca vai acontecer, que nunca vai dar certo. Porque o pensamento dela está sempre no negativo. Ela não consegue olhar para frente, ela sempre olha, isso aqui nunca deu certo, isso nunca vai dar certo. Então a gente precisa parar. A gente precisa olhar para nós e enxergar onde foi parar a minha esperança. Onde essa esperança está? Onde foi, em qual situação no meio do caminho que eu deixei de ter a esperança? E eu quero passar aqui para o próximo slide. E eu coloquei aqui que ter esperança é uma dádiva. Só para vocês entenderem. Dádiva é como se fosse um dom concebido. É algo, uma graça natural, algo espontâneo. Esperança é aquilo que Deus dá aos filhos dele. E esperança é algo que o mundo não pode oferecer. E eu quero ler para vocês o significado da esperança. Se vocês puderem aqui, quero que vocês acompanhem comigo e leiam junto aqui para que a gente venha a entender o que significa esperança. Vamos lá. Esperança significa a confiança ou expectativa de que algo positivo vai acontecer. Um sentimento de acreditar em resultados favoráveis no futuro, mesmo diante
maravilhoso isso. Quando eu estava lendo sobre o significado de esperança, eu concluí que esperança ela é a junção de duas coisas. Só para vocês poderem entender melhor o que é a esperança. E eu quero que passe para o próximo aqui. A esperança, como eu falei, é a junção de duas coisas. A esperança ela é a junção da fé, confiança, juntamente da paciência de esperar. Isso é o que muitas vezes a gente não tem. A gente não tem a fé e a confiança necessária e não tem a paciência de esperar. Sabe por que muitas vezes as pessoas acabam perdendo a sua esperança? Porque elas não conseguem confiar em Deus e acreditar nele e esperar. Porque a gente quer tudo na nossa hora. A gente quer que, eu vou acreditar aqui, mas eu quero que aconteça logo amanhã. Senão eu vou parar de acreditar e esperar. Não pode ser assim. Porque quando a gente não espera, a nossa fé ela acaba morrendo. A gente precisa aprender a ter fé, a confiança e a aprender a esperar. Na pregação da Tiana, da pastora Ana, ela falou sobre a semente. E ela disse que a semente, quando ela é colocada no solo, ela não vai crescer. No outro dia já vai ter uma grande árvore. Tem o momento da espera. Você tem que esperar. E esse momento é um momento incerto. E é aí que a sua fé vai ser colocada à prova. Porque é o momento que os seus olhos não vão conseguir enxergar. Os seus olhos físicos não vão ver. Mas você precisa ainda continuar esperando e tendo a confiança em Deus. É isso que a gente precisa ter. E essa confiança não é a confiança de eu vou confiar e esperar que Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Não. É a esperança de ter fé e esperar que Deus vai fazer o melhor que Ele tem para a minha vida e o melhor que Ele quer para a minha vida. Isso é ter confiança. Não é confiar que Deus vai fazer aquilo que você quer que Ele faça. É ter a confiança de que eu vou confiar que Deus vai fazer o melhor. Eu vou confiar que Deus vai fazer o que Ele acha que é melhor para mim. Porque, como eu falei, com os nossos olhos terrenos não são capazes de enxergar realmente as situações. A gente tem uma visão humana, uma visão limitada. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus, confiar que Ele vai fazer o melhor e esperar, porque isso não vai vir do dia para a noite. Pode passar para o próximo slide. E eu quero falar aqui que a esperança, ela precisa ser ressuscitada em nós. E aqui diz assim: quando você perde a esperança, o diabo ganha, porque você se conforma com a sua situação atual. E por que eu disse que a esperança precisa ser ressuscitada e não a gente precisa começar a ter a esperança? Porque, como eu falei, a esperança é algo que Deus já concede aos seus filhos. É algo que Deus já concede. Eu coloquei ali que esperança é uma dádiva. E como eu falei, dádiva é um dom, é algo que é dado espontaneamente. Deus já concebeu esperança aos seus filhos. Mas eu te pergunto, aonde essa esperança foi parar? Aonde essa esperança está? Em que parte da sua vida, em que parte do seu caminho, a sua esperança foi embora? Será que foi em relação a uma pessoa? De tanto você orar, e aquela pessoa nunca muda, aí você falou, cansei, eu não vou orar mais, porque ela nunca vai mudar. Ou talvez seja uma situação pessoal da sua vida, com você mesmo. Às vezes você fala, mas eu já tentei tanto mudar esse meu jeito de pensar, eu já tentei tanto mudar isso. Agora não tenho mais esperança, porque sempre foi assim, por que agora vai mudar? E às vezes você pensa assim, ou às vezes você olha para si e fala, eu já tentei tantas vezes voltar para o meu chamado, eu já tentei tantas vezes, já são tantos anos, tantas vezes tentando, por que agora vai dar certo? Talvez você estava tentando da maneira errada, mas a gente precisa aprender
a lutar e correr atrás, mesmo a nossa visão terrena não conseguindo enxergar isso. E como eu falei aqui, quando você perde a esperança, o diabo ele ganha porque você se conforma com a situação atual. Quando você entra nesse limbo de conformismo, de se conformar e não, é isso mesmo e nada vai acontecer, você se conforma. E quando você se conforma, você acha que nunca vai mudar. Você acha que nunca vai dar certo. E você fica nesse pensamento e nessa reflexão sua de que nunca vai dar certo, isso nunca vai mudar. E você se conforma. E é tudo que o diabo quer. O diabo quer que você se conforme. Porque se o diabo fazer você perder a sua esperança e fazer você se conformar com a situação atual, ele já ganhou. Porque ele não precisa fazer mais nada. Porque você mesmo já fez. Você mesmo já se conformou. Você mesmo já conta a mentira que ele contava para você. Às vezes a gente fala, que o diabo, eu coloquei aqui, as mentiras que o diabo te conta. Mas às vezes é você mesmo que conta essa mentira para você. É a sua mente que conta essa mentira para você e você se conforma. Você fala, é isso mesmo. É verdade. Eu sou assim mesmo. E a gente precisa parar com isso. Porque a gente às vezes fala tanto, nossa, o diabo ele está lançando isso, aquilo outro, mas às vezes é você mesmo que está fazendo isso. Às vezes o diabo não precisa fazer nada, ele só está lá assistindo, porque você mesmo se coloca para baixo. Você mesmo conta essa mentira para você. Você mesmo se conforma com isso. Isso não pode acontecer. Porque quando isso acontece, você não enxerga o futuro e não consegue acreditar e correr atrás da melhoria. Vocês viram que aqui, quando eu estava falando sobre esperança, estava falando sobre melhoria, sobre buscar a melhoria. Quando você perde isso, você não busca a melhoria. Porque, como eu disse, você se conforma. Se conforma com a situação atual. Então você não busca algo para melhorar. Você não busca algo para correr atrás. E isso não pode acontecer. E eu quero colocar aqui um outro slide e dizer assim. Quero que vocês acompanhem comigo. Diz assim no slide: a esperança independe do externo. A esperança vem de dentro. A esperança, ela não é baseada naquilo que acontece aqui. Quando eu coloquei independe, quer dizer que ela não depende das situações que acontecem no seu dia a dia, no seu externo, que acontecem aqui fora. A esperança, ela vem de dentro. A esperança precisa ser um estado de ter a esperança. É um estado que você está, o estado da esperança, o estado de acreditar e esperar. Só que você não pode basear a sua esperança de acordo com aquilo que está aqui no seu externo. Porque se você basear a sua esperança naquilo que é externo, não só a sua esperança vai ser algo passageiro, mas a sua alegria também vai. A sua gratidão também vai. O seu ministério também vai. A sua vida com Deus também vai depender daquilo que está no seu externo. Se tudo coopera para dar certo, eu vou ter esperança. Se com os meus olhos eu vejo que não coopera, eu não vou ter esperança. Eu vou só pensar pelo lado negativo. Isso nunca vai dar certo, isso nunca vai acontecer. E é isso. A gente precisa pensar além. Não só com os nossos olhos carnais, com aquilo que a gente pode enxergar com os nossos olhos. E a gente precisa confiar em Deus. E por que nós confiamos em Deus? Porque Deus enxerga além do homem. Deus enxerga além do que o homem vê. Deus não vê como você vê. Então a gente precisa mudar os nossos olhos. A gente precisa trocar essa chavinha. A Roberta Bianca, ela pegou alguns cultos atrás sobre os óculos, né? E ela falou sobre isso. A gente precisa mudar a visão do óculos humano para o óculos espiritual. O óculos espiritual é aquele que enxerga através da
E o óculos humano é aquele que enxerga com a pequenez que é a visão humana. De enxergar só aquilo aqui, ó, enxergar pequenininho. Só aquilo que você pode ver com seus próprios olhos aqui na Terra. E a gente precisa mudar isso, trocar essa chave. Porque nós, como cristãos, a gente precisa ser diferente. Nós somos chamados para isso, para ser o sal da terra e a luz do mundo. E se o mundo é um mundo sem esperança, um mundo que não tem no que acreditar e que vive baseado no externo, você precisa ser o oposto disso. Se o mundo vive assim, você não pode viver assim. Se as pessoas que estão no mundo são pessoas sem perspectiva, que só olham para o lado negativo, são pessoas que só se colocam para baixo, você é o oposto. Eu vou me colocar para cima, eu vou olhar com os olhos da fé, eu vou pensar com a mente de Cristo. É sobre isso. E a gente está começando o ano. E que isso seja uma lição para que a gente venha melhorar. Como eu falei aqui da questão da melhoria, a esperança também é melhoria. A gente está começando o ano e a gente precisa buscar essa melhoria. A gente precisa buscar para que a gente venha cada vez mais ser melhor. E às vezes você começou o ano já sem perspectiva. Você começou o ano já sem esperança. Você já começou o ano já achando que vai dar tudo errado. Mal começou o ano e às vezes você já está pensando assim. Mal começou o ano e às vezes aconteceu coisas que abalou sua esperança, que fez a sua fé estremecer, que fez você ficar sem paciência de esperar. E a gente precisa aprender a mudar essa chavinha na nossa mente. E isso não é algo que vai vir do dia para a noite, não é fácil. Ter esse dom da esperança, essa dádiva que ter a esperança. Ter a esperança é uma virtude. É algo que você tem que trabalhar para cada vez você ter mais. Não é algo que vai vir do dia para a noite. São as situações que vão acontecendo, que vão fazer você cada vez mais ir trabalhando isso em você, para que você tenha a plenitude da esperança, de ser a pessoa que realmente tem essa virtude em você. Eu até estava comentando com os adolescentes, que às vezes quando a gente pede algo para Deus, por exemplo, ai Deus, eu quero mais paciência. Aí logo quando você ora e pede para Deus mais paciência, vem alguém para tirar sua paciência. Aí quando você pede para Deus, para que Deus te dê mais autocontrole, aí vem alguém para tirar sua paz. Isso é normal, gente, isso realmente acontece. Mas por que isso acontece? Ah, porque Deus não ouviu minha oração de que eu quero ter mais autocontrole? Deus não ouviu minha oração de que eu quero ter mais paciência? Não. É porque você só vai ter paciência quando alguém vier tirar sua paciência e você souber se controlar. Deus, Ele não vai te dar as coisas de mão beijada, como foi dito aqui no domingo, naquela representação. A pessoa pediu saúde, pediu paz, pediu isso, pediu aquilo e recebeu uma caixinha. Mas aquela caixinha era o quê? Sementes. Sementes que você tem que ir regando, sementes que você tem que ir cuidando, você tem que ir podando, para que elas venham realmente crescer. Então, quando você pedir para Deus, Deus, me dá esperança, traz de volta a minha esperança, pode ter certeza que vai acontecer alguma situação que vai fazer você querer perder a esperança. Mas é nessas situações que vai ser colocada à prova a sua fé. De eu vou continuar como eu estou, ou eu vou começar a olhar com os olhos espirituais, ter a esperança, ter essa virtude. E é assim que funcionam as coisas. Então toda vez que você quiser ter algo de Deus, eu quero ter paz, eu quero ter paciência, eu quero ter esperança, eu quero ter alegria. Isso só vai acontecer no dia a dia, com as provas que você vai passando. E é a frase que a gente costuma falar muito. Só quem passa pela prova é aprovado. E é isso que acontece. Só quem passar pela prova vai ser aprovado. É disso que a gente precisa. Quando a gente perde esperança, não fique esperando que vai ser tudo lindo e
maravilhoso a partir daqui, que nossa, agora minha vida vai ser muito linda, maravilhosa, eu não vou ter problemas, tudo vai fluir. Calma, isso não vai acontecer. Porque você tendo Deus ou não, a vida vai ser difícil. Você tendo Deus ou não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que levantar, você vai ter que correr atrás das suas coisas. Mas quem tem Deus, tem fé e tem paciência de esperar. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial de nós como cristãos. E é isso que a gente precisa aprender. E eu quero agora, eu vou pedir para que as obreiras ajudem aqui a entregar esse papelzinho nas canetas. Enquanto elas vão entregando, eu vou explicando um pouquinho mais para vocês sobre isso. Eu falei aqui que a gente precisa ressuscitar a nossa esperança. E a nossa esperança, ela às vezes está baseada em alguma situação. Às vezes você perdeu a sua esperança, por exemplo, na sua vida sentimental. Você perdeu a esperança que Deus vai preparar alguém para estar do seu lado. Você perdeu a esperança que Deus vai preparar o melhor para você na sua vida sentimental. Que Deus vai preparar o príncipe e a princesa do Senhor. Às vezes você perdeu a esperança. Você não acredita mais que isso vai acontecer. Você já se conformou. Ou às vezes você perdeu a esperança na sua vida financeira. Você fala, ai, eu não tenho mais esperança. Eu já tentei tanto guardar dinheiro. Eu já tentei tanto conquistar tal coisa. Eu já tentei tanto fazer tal coisa. E aí você perdeu a esperança. E você nem tenta mais. Você já se conformou. Ou às vezes a sua esperança, ela foi perdida dentro de você. Com você mesmo. Às vezes você olha e você fala, nossa, mas eu já tentei tantas vezes. Nossa, mas eu estou lutando tanto, mas eu não estou conseguindo. Eu estou lutando, mas eu não consigo. Aí você se conforma e perde a esperança de que isso pode melhorar, de que dias melhores virão. Ou às vezes você perde a esperança relacionada a alguém. E eu estava refletindo nisso, relacionado a mim. A minha família, ela não é da igreja. A minha família, alguns já foram, mas a maioria não é da igreja. E são tantos anos buscando, são tantos anos orando, são tantos anos pedindo para Deus, que eu me encontrei, às vezes, em certas situações, sem esperança, de já no estado de se conformar. Porque quando a gente se conforma, a gente já não luta, já não corre atrás mais daquilo. E eu estava assim. E eu estava nesse estado de, mas eu já chamei tanto para ir para a igreja e nunca aceita. Mas eu já chamei tanto essa pessoa, já orei tanto por essa pessoa, mas nada acontece. E às vezes em certos momentos eu me conformava. E eu deixava de lutar e de correr atrás. Só que isso não pode acontecer. Quando você perde a esperança, se conforma, você deixa de lutar por aquilo. Não deixe o diabo roubar isso de você. Porque isso é uma dádiva que Deus te concede. É algo que Deus te dá. Então não deixe o diabo roubar isso, que é algo precioso. Então a gente vai pedir para que Deus ressuscite isso. Porque Deus já te concedeu a esperança, mas ela se perdeu no meio do caminho. Então Deus vai ressuscitar ela. Pode passar para o próximo. Eu quero aqui, eu entreguei esse papelzinho para vocês escreverem. E a gente vai escrever nele onde a esperança precisa ser ressuscitada em você. Em qual área da sua vida que a sua esperança se abalou? Em qual área da sua vida você perdeu a sua fé e a sua paciência de esperar? Eu dei aqui alguns exemplos relacionados à família, relacionados à vida financeira, relacionados a você mesmo. Então, eu quero que vocês anotem nesse papel, eu vou dar um tempo para que vocês façam isso. Podem começar a anotar. Quem tiver dificuldade, não souber o que escrever, pode pedir ajuda, os obreiros estão aqui. Mas vamos pensar aonde foi na nossa vida que a nossa esperança estava morta, que a nossa esperança estava enterrada. Onde foi que isso aconteceu? Quero que vocês resgatem na memória de vocês, porque cada um aqui no seu íntimo sabe
aquilo que acontece, as situações que você passa e aquilo que às vezes faz a sua fé se abalar um pouco, que faz você perder um pouco a paciência de esperar. Então eu vou dar um momento aqui, quero que todos façam isso, eu também vou anotar aqui, porque na hora da oração nós vamos usar esse papel para profetizar sobre ele. Vou continuar aqui. E a gente anotou aqui aquilo que o nosso coração sentiu de anotar. Você está nesse momento que é o momento do sofrimento aqui. Aqui fala especificamente de choro, mas eu quero englobar aqui um momento de sofrimento, um momento que você está passando por alguma dificuldade, alguma prova. E Deus aqui, Ele dá esse gás de esperança nesse versículo. Aqui é dito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que maravilhoso, olha a esperança que esse versículo, ele transmite. Porque esse versículo é exatamente isso, é a confiança. E a confiança é a certeza. Porque a fé é isso, né? A fé é a certeza daquilo que não se pode ver. A fé e a esperança, elas estão ali interligadas entre si. É ter a certeza, é esperar por aquilo que você ainda não consegue enxergar. E talvez você escreveu algo aí nessa folha, algo que você não consegue enxergar, mudança, algo que você não consegue enxergar que vai dar certo, algo que você não consegue enxergar que vai vir dias melhores. Mas Deus te entrega esse versículo. Deus entrega esse versículo para você. É isso que Deus está te falando hoje. Assim como no primeiro versículo, Deus te fala: a esperança é esperar por aquilo que não se vê. E acredite, você pode estar passando por um momento de dor, mas no amanhã vem a alegria. Amém? Amém.